Você já colocou Deus à prova? Eu quero contar um relato barra testemunho do dia que eu coloquei, uma das muitas vezes que eu coloquei Deus à prova e ele me deu um perfume. Essa foi a prova que eu pedi para Deus. E eu vou contar essa história desse perfume para você. Mas hoje, e por que eu vim contar isso hoje? Porque eu estava meditando na palavra, nessa passagem de Malaquias 3:6. Começa em 3:6, né, que diz: porque eu, o Senhor, não mudo. E isso me impactou muito, realmente, porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, ele será o mesmo para sempre. E eu sempre escutava essa palavra, mas eu nunca tinha meditado nela. Mas logo mais para baixo, ele começa a falar sobre dízimos e ofertas, sobre a importância da gente ofertar e dizimar na casa do Senhor. Isso eu sou muito fiel há uns 2 anos, desde quando eu me converti. E eu faço questão de contribuir na casa do Senhor, porque eu jamais conseguiria pagar em dinheiro, em material, em nada que eu pudesse fazer, dar, nem se eu trabalhasse o resto da minha vida, o que Jesus fez comigo dentro de várias igrejas. Eu recebi várias curas, eu tô devendo vídeo disso, das curas que eu recebi dentro das igrejas. E igrejas que nunca me cobraram nada, porque a igreja é a casa do Senhor. Então eles me amaram, me curaram, me libertaram, me ajudaram, mesmo sendo uma obrigação, porque ela tá ali para isso, mas é uma obrigação com amor, com dedicação. Enfim. E aí ele estava falando dessa questão do dízimo, né? E diz o seguinte no versículo 10: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador para que não consuma os produtos da terra e não deixe que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos exércitos. O que isso trouxe para mim e por que eu lembrei dessa história do perfume que eu pus Deus à prova? Eu sempre dizimei, ofertei, eu sou muito caridosa, eu sempre doei muito, ajudei muito, fiz muito, mas eu não tinha Jesus no coração. E a gente não é salvo pelas nossas obras, e sim pela confissão que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. Então é como se eu vivesse uma verdade incompleta, só uma pequena parte dela. Porque depois que você entrega a sua vida para Jesus e confessa Ele como seu Senhor e Salvador, é natural que você queira servir. E aí as suas obras vão contribuir no seu propósito aqui na Terra, que é ser parecida com Jesus, que é o quê? Servir o próximo, amar o próximo. E eu estava assistindo algumas pregações que eu amo, de algumas pastoras que eu adoro assistir. E eu já tinha visto a Camila Barros, inclusive estou indo pro show dela hoje, com a ministração dela com o show da Gabriela Rocha hoje. E eu estava assistindo algumas ministrações e ela falando: Senhor, se o Senhor está comigo, se o Senhor está comigo. Eu também já aprendi, né, e já tive orientações de fazer ofertas com intenção, não barganha, não, a gente não troca com Deus. Ai, Deus, eu vou ofertar na sua casa para eu ter isso. Não, não é assim. Mas com a intenção de que eu quero ofertar na sua casa, eu quero prosperar, por exemplo, para eu continuar ofertando, no sentido de colocar Deus à prova, como ele fala aqui na palavra dele. E esse colocar à prova não é duvidar de Deus. É tipo chamar ele para que juntos possamos fazer mais. E depois eu escutei uma pregação da Tânia Teresa também falando a mesma coisa. Senhor, se o Senhor está comigo, provando, né? Me mostra que o Senhor está comigo, me dá uma palavra, me dá isso. Mas não no sentido de duvidando de Deus, repito, que Deus, ele é Deus dando ou não dando, ele é supremo, ele não muda, ele é extraordinário, ele é perfeito, ele é grande, ele é lindo, ele é misericordioso, ele é bondoso e ele não nos deve absolutamente nada. E nós só tínhamos que agradecer imensamente ao amor e misericórdia dele. Mas Deus se alegra ainda, como um pai gosta que um filho peça para ele as coisas. Deus gosta de nos presentear e nos agradar. E ele, através dessas obras que ele faz na nossa vida, que seja material, que seja espiritual, que seja de curso, que seja de libertação, que seja de presentes, ele é glorificado. A gente fala mais dele. E um testemunho de um irmão
edifica muito. E por isso que eu tô contando essa história do perfume pra vocês. Então aí eu escutei a Tânia Teresa falando isso. Falando que, Senhor, se você estiver comigo, colocando Deus à prova no bom sentido, no sentido que estimule Deus manifestar a sua glória para que mais pessoas creiam nele e se convertam. Eu falei, eu quero fazer esse trem também. Eu também vou poder usar a prova. O que eu queria sentir mais, e eu tô numa fase que eu tô buscando tanto a Deus, eu quero tanto sentir a glória mais, né? Mais a presença dele, mais a glória dele. Eu tô buscando cada vez ele mais em oração e de joelhos, e isso me curou tanto. Eu falei, Deus, como eu posso te sentir mais? Como eu posso ter certeza, mais certeza ainda que o Senhor está comigo? Como eu posso ser mais convicta da tua presença na minha vida? E aí eu lembrei dessas passagens e dessa passagem e falei, Deus, então eu quero um perfume. Eu quero ter um cheiro de uma mulher de Deus. Eu quero andar cheirosa pra ti, Senhor. Não é pro mundo, é pra ti. Então eu não quero qualquer perfume, eu não quero de qualquer jeito. E a minha irmã tinha feito uma viagem pro exterior, eu pedi ela pra comprar um perfume lá, mas sabe quando o negócio não alinha? E aí eu pensei, eu vou deixar Deus me surpreender, então. Eu falei, Espírito Santo, eu quero um perfume, eu quero sentir, eu quero ter o cheiro de uma mulher de Deus e eu quero que o Senhor escolha meu perfume. Olha o tanto que eu fui ousada, gente. E eu pensei, gente, será que eu tô fazendo uma besteira grande demais? Olha o que eu tô falando com Deus. Né? A gente fica pensando, gente, Deus tá tão ocupado. Mas, repito, como um pai gosta de cuidar de um filho, né? Como a gente gosta de cuidar das outras pessoas que a gente ama, Deus nos ama tanto que Ele cuida do detalhe, Ele cuida do grandão e do pequenininho. E bom, e o tempo passou e uns 2 meses depois, a minha irmã, essa mesma que eu liguei para comprar um perfume para mim, me liga e falou assim, Ceci, tem um perfume lá em casa e eu quero te dar ele. Você pode ir lá buscar. E eu estava em Minas nesse dia. Falei, você quer me dar um perfume? Lá, eu quero te dar um perfume. Eu não dei certo com o cheiro desse perfume e eu lembrei de você. Lembrei de você. Aí eu falei, esse Espírito Santo, ele é demais. Ele arrebenta mais que o sol da Bahia. Porque o sol daqui arrebenta, viu, gente? E aí, cheguei lá na casa dela e era esse perfume aqui. Tanto que eu já usei. Isso que foi esses dias, né? Porque eu realmente ando muito cheirosa, porque todo dia eu ando pronta pra ver Deus. E aí ela me deu esse perfume. Não vou falar o nome dele, que não vem ao caso, nem a marca, enfim. Mas é um perfume, gente, doce, suave, floral. Sabe aquele perfume quando eu sinto esse cheiro, sabe a imagem de uma mulher que vem na minha mente? É uma mulher assim, cabelos ondulados, um vestido solto, floral, solar, fresca, de um dia assim, sabe? Radiante. É esse perfume aqui. Então, eu quis contar essa história, esse testemunho, que Deus cuida da gente nos detalhes. Deus é o mesmo. Deus não muda. E quando a gente coloca Deus à prova para desafiá-lo, para a gente testemunhá-lo, glorificá-lo, enaltecê-lo, Ele nos surpreende, Ele não desampara e Ele faz, como Ele fala aqui na palavra dEle. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não abrir as janelas do céu e não derramar bênçãos sobre vocês sem medida, Ele vai abrir as portas do céu, Ele vai derramar a bênção sobre medida, Ele vai te dar o seu perfume, Ele vai te dar muito mais, Ele vai te dar a vida eterna. Que a glória e a graça do Senhor Jesus esteja sobre você nesse momento e coloque Deus à prova. Leia Malaquias 3, de 6 a 12.